Era agosto de 1966, um sábado de sol em Niterói. Jorge da Costa Alves tinha 18 anos. Estava no Morro do Vintém, empinando pipa. Foi quando viu dois homens deitados lado a lado na encosta, olhando para o céu, imóveis. Sobre os olhos de cada um, uma máscara cortada à mão, feita de chumbo. Não havia ferimentos visíveis, não havia sinais de luta, não havia rastro de quem os tinha levado até ali. Havia apenas um caderno com uma instrução manuscrita. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal, máscara. A causa da morte de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana nunca foi determinada. O caso foi arquivado em 1969. Continua aberto. Os personagens. Campos dos Goitacazes, norte fluminense. 280 quilômetros de Niterói. Era dali que vinham os dois. Manuel Pereira da Cruz, Miguel José Viana eram radiotécnicos, consertavam rádios, equipamentos eletrônicos. Homens casados, pais de família, emprego fixo. Nada os distinguia de qualquer outro técnico de interior brasileiro em 1966, exceto uma coisa. Na casa dos dois, a polícia encontrou publicações, textos sobre telepatia, textos sobre ondas eletromagnéticas e comunicação com espíritos e textos sobre inteligências em Marte. Manuel e Miguel faziam parte de um grupo em Campos, descrito por conhecidos como científico espiritualista. O Brasil de 1966 era o maior núcleo kardecista do mundo. Chico Xavier era celebridade nacional. A corrida espacial estava no auge. Para um grupo de técnicos fascinados por frequências e invisível, a distância entre espiritismo e contato extraterrestre era apenas uma questão de equipamento. Um colega do grupo, Elcio Correia Gomes, depôs à polícia em outubro de 1966. Disse que o grupo acreditava que, em estados alterados de consciência, era possível receber comunicações de seres superiores. E para atingir esse estado, teriam que ingerir substâncias. Elcio também mencionou um episódio anterior, um experimento na praia de Atafona que terminou em explosão. Nenhum registro policial foi encontrado sobre esse incidente. O trajeto. 17 de agosto de 1966, manhã. Manuel e Miguel disseram às esposas que iriam a São Paulo comprar materiais de trabalho. Pegaram um ônibus, destino Niterói. No centro de Niterói, compraram 2 capas impermeáveis, sendo que a previsão do tempo não indicava chuva. Em seguida, em um bar próximo à rodoviária, compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. O dono do bar notou que Miguel estava nervoso, consultava o relógio com frequência. O bilhete dizia: 16h30, estar no local determinado. Existe um intervalo de tempo não explicado entre as compras e a chegada ao morro. O detetive Saulo Soares de Souza, que assumiu o caso em 1967, identificou no trajeto um centro espírita, localizado exatamente entre a rodoviária e a loja onde compraram as capas, mas nunca foi provado que os dois entraram no centro espírita. O vigia do morro, Raulino de Matos, prestou um depoimento.
disse que viu Manuel e Miguel chegando ao morro às 16h30. Não estavam a pé, vinham em um jipe, acompanhados de 2 outros homens. O motorista era loiro. Esses 2 homens nunca foram identificados. Os objetos e o bilhete. Quando a polícia chegou ao local, encontrou 5 itens junto aos corpos: 2 impermeáveis, uma garrafa de água vazia, um caderno e 2 máscaras de chumbo. O chumbo era o material clássico de proteção contra radiação ionizante, raio-x, raios gama. As máscaras cobriam apenas os olhos, eram opacas. Quem as usasse não enxergava nada. Foram fabricadas por eles mesmos em Campos antes da viagem. A polícia encontrou retalhos de chumbo e ferramentas na oficina de Miguel. Testes realizados nos objetos e nos corpos não encontraram qualquer tração de radioatividade. O caderno continha uma página com instruções. A letra era de Miguel José Viana. Isso a perícia grafotécnica confirmou. Mas o que perturbou os investigadores foi outra coisa. As palavras não eram dele. O vocabulário, a estrutura das frases, a expressão proteger metais, a expressão aguardar sinal máscara. Os peritos concluíram que Miguel havia transcrito instruções ditadas por outra pessoa. Quem ditou essas instruções nunca foram identificados. A autópsia foi conduzida pelo legista Astor Pereira de Melo. O laudo não encontrou sinais de violência, envenenamento detectável, fraturas, contusões, ferimentos. A causa oficial da morte de ambos foi registrada como indeterminada. Mas existe um detalhe que transforma a inconclusividade do laudo de resultado em escândalo. Quando os testes toxicológicos deveriam ter sido realizados, as vísceras dos 2 homens já estavam em decomposição dentro do próprio Instituto Médico Legal. O ML estava sobrecarregado, o exame foi protelado. Em 2004, autoridades confirmaram os testes toxicológicos do caso das máscaras de chumbo nunca foram concluídos adequadamente. O detetive Saulo Soares de Souza tinha uma hipótese sobre as cápsulas. Curare, um veneno de origem vegetal que provoca paralisia muscular progressiva, morte por sufocamento. Em estado de decomposição, é praticamente indetectável. A hipótese nunca foi provada porque os testes nunca foram feitos. O rastro e o veredito. Em maio de 1969, o caso foi arquivado pela Justiça Brasileira por falta de provas. Em abril de 1980, 14 anos depois, o cientista e pesquisador francês Jacques Vallée, que havia trabalhado para a NASA e era uma das vozes mais respeitadas no estudo de fenômenos não identificados, veio ao Brasil especificamente para investigar o caso. Subiu o Morro do Vintém, entrevistou detetives, jornalistas, testemunhas. Publicou suas conclusões em 1990, no livro Confrontations. Não resolveu o caso, mas documentou algo que a polícia brasileira havia registrado e depois ignorado. Naquela tarde de 17 de agosto de 1966, moradores do entorno do Morro do Vintém relataram ter avistado um objeto arredondado
cor de laranja, com faixa vermelha e brilhante sobrevoando o morro. O relato foi registrado no boletim policial original, nunca foi investigado. Estas são as perguntas que o inquérito não respondeu. O que estavam esperando às 18h30? O que havia nas cápsulas? Quem eram os dois homens no jipe? Por que o homem loiro nunca foi encontrado? Por que o ML deixou as vísceras apodrecerem? Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana saíram de Campos de Goytacazes em 17 de agosto de 1966, dizendo que iam a São Paulo comprar peças. Subiram um morro em Niterói, colocaram as máscaras de chumbo nos olhos, esperaram um sinal. O sinal nunca veio, ou veio e nós não sabemos o que era. O caso está arquivado, o rastro não. Se você gostou, se inscreva no canal Rastro, ative o sininho, novos casos toda semana.